Começando mais uma revisão aqui, hoje, dia 16 de setembro, segunda-feira, e antes eu começo a falar minha análise do dia, venho informar que eu estou com vagas abertas para minha segunda e última turma deste ano. Diferente do ano passado, esse ano eu só abri duas turmas. E todos os detalhes referentes à mentoria, por enquanto, eu postei em forma de post lá no meu perfil do Instagram. E também depois eu vou fazer um vídeo aqui, igual eu fiz da última vez, mostrando alguns detalhes da mentoria. Dados os avisos, bora lá então pro gráfico, falar em relação ao dólar. E antes, curta esse vídeo, se inscreva ao canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bora lá então pro gráfico, falando em relação ao dólar. Dia de hoje, dia 16, diário de trade, dolinha. Então, bora falar em relação ao dólar. Deixa eu abrir aqui. Primeiro, dolinha. Regra de coloração. Primeiro, não fiz nada hoje, tá? Aqui vamos para o 5R. A gente teve algumas trocas de cor bem interessantes, tipo assim, mas também teve muito ruído. As melhores trocas de cor foram uma ou duas, e aí o resto foi tudo ruído. A gente vê que início do dia foi bem chato aqui essa região, né? Gerou alguns ruídos com stop, inclusive. E aí essa compra aqui teria andado quase uns 18 pontos, mas o movimento que mais andou realmente acabou sendo essa venda aqui, que foi um movimento muito forte, muito rápido. Inclusive quase 20 minutos caiu aqui 50 pontos. É muita coisa isso aqui. E aí depois deu a troca de cor, teria quase estopado, e aí ruído, depois venda de novo, e aí começou a bagunça na parte da tarde, que já não ficaria tão interessante. Em relação a dólar quer dizer, renco com médias aqui, apenas mostrando mais ou menos o que eu acho interessante, né, que seria uma oportunidade de entrada, deixa eu puxar aqui para hoje. Início do dia, sinceramente, achei bem atrapalhado aqui as médias, tá? Achei bem ruim o cenário. E aí o movimento chegou aqui em relação a VWAP Band, caiu muito forte, caiu reto, não fez pullback de médias, não deu oportunidade. Quando fez esse pullback já estava em região da VWAP Band. Já não vale a pena aqui o risco dessa operação. E aí ficou nessa região da VWAP Band até que nessa região aqui mais ou menos, deixa eu lembrar se foi por aqui, que eu até estava comentando que parecia, foi verdade, foi aqui. Eu estava até perguntando na hora ao vivo o Bruno o que ele acharia, né? Até porque eu não estou notando backtest em relação ao dólar, estou notando apenas em relação ao índice. E aqui eu estava até olhando esse 138, esse 135 também, possibilidade de compra para retornar até a VWAP Band. Seria interessante, mas a gente vê que realmente o movimento não andou aqui. Teria talvez tirado no 0 a 0 se a pessoa tivesse feito alguma coisa. Teve ruído, né? Demorou muito para andar alguns pontos aqui, então realmente morreu o movimento depois de 10 horas, 10 e meia mais ou menos, não valendo a pena mais fazer nenhuma operação aqui em relação ao dólar. E aí, falando em relação ao gráfico de candles que a gente teve aqui, qual que foi a situação do dia de hoje? No macro, infelizmente o dólar acabou rompendo uma região que eu não achei que ia fazer o rompimento hoje. Deixa eu lembrar aqui para você, 60 minutos, diário antes. Diário, o que está acontecendo? Gráfico sem médias. Ainda a possibilidade de ser um ombro, cabeça a ombro. E com o candle de hoje fica com mais cara de ser realmente esse segundo ombro. Só que nas últimas 2 semanas, mais ou menos, o dólar estava travado nessa região. Eu não achei que fosse haver o rompimento hoje. Mas acabou tendo um rompimento dessa região desse caixote. E aí, vamos voltar aqui para a relação das médias, né? Nós tivemos então esse caixote aqui. A gente vê que na sexta-feira fechou mais próximo da parte inferior do caixote. O movimento abriu com um gapzinho bem simples hoje, bem tranquilo. As médias estavam sem tendências, as menores. Eu não vejo nada ser feito nessa região. Pensar em setup da VWAP teria que, no caso, pensar para retornar a média 200, não para se afastar dela. O movimento ficou travado nessa região até que deu esse impulso. Esse impulso acabou testando aqui a VWAP do dia anterior. Se eu marcar também retração do dia anterior, era a região de 50%, mas não tocou na média 200, que poderia ser uma região aqui de teste, né, relevante. Não tocou nela e já voltou muito forte. Aqui foi um movimento muito estranho, não foi notícia. Foi um engolfo que quase engolfou 3 candles. Um movimento forte que gerou esse movimento vendedor aqui relevante. Achei assim estranho porque não teve basicamente a abertura do à vista ainda, não tinha nem o norte-americano, não era nada, era fluxo mesmo interno aqui antes da abertura das ações. Pegou a liquidez dessa região desse caixote que era importante, tinha muita liquidez, olha o tamanho dessa barra aqui inclusive, né, dos stops, dos comprados. Fez uma barra ignorada e voltou a cair de forma esticada.
E aí chegou nessa região desse fundo aqui. Chegou nessa região desse fundo, tinha confluência para a gente pensar em reversão. Olha, eu tinha atravessado a região de 1%. Se for marcar aqui em relação ao pivô do topo com fundo, era a região de 161. Tinha confluências, sim, se for pensar, tinha segundo canal de Keltner. Aproximando aqui, vendo em relação a 2 minutos, não teve gatilho de reversão. Inside candle não é um bom gatilho para reversão. E aí, voltando para o 5, o 5 também não teve, então a gente não faz nada nessa região. O movimento subiu de forma muito lenta, chegou aqui em relação a média de 9, não deu gatilho de venda, chegou em relação a 20, não deu gatilho de venda. Começou a subir em forma de canal e tudo dentro desse candle aqui, então um movimento muito feio. Estava em região de Keltner, esticado também. Não conseguiu dar segmento, não vejo esse aqui gatilho, tá em Keltner, não vale a pena. O movimento acabou respeitando esse fundo e voltou. E aqui já não tinha um volume suficiente, já estava realmente bem travado, candles com muita rejeição, muito gap entre candles, infelizmente. Aqui começou o trap zone de 50 com a 20, quer dizer, a 50 não reagiu, mas também a 20 não reagiu. E o mercado ficou travado até o final do dia. Então não deu tantas, na verdade não deu oportunidades aqui em relação ao gráfico de candles também, tá? Achei um dia bem feio no geral. E aí, falando em relação a amanhã, aqui tem algumas situações importantes para ressaltar. Eu vou deixar esse caixote ainda, porque esse caixote acabou sendo rompido hoje e pode servir como troca de polaridade, junto com a média 200 que está descendo. Então eu vou deixar esse caixote aqui ainda, mas caso o preço venha a cair mais, quais as nossas próximas regiões de alvo? Esse outro caixote aqui embaixo. Em relação à distância de pontos, é quase 50 pontos. Então, é quase o tamanho do movimento de hoje para chegar nessa região próxima de interesse. Tá voltando para próximo da região de 5,50, que é um preço teórico muito importante, que está, assim, o preço trabalhando em torno dessa região ao longo das semanas, os últimos meses, na verdade. Mas aqui, assim, tá caindo, realmente criando uma tendência de baixa. A gente vê que a média de 200 está ancorando, eu espero que ela venha ancorar de novo e joga o movimento para baixo. Até porque lá no macro isso aqui é um grande movimento de um segundo ombro, que a linha do pescoço está só aqui. Mas lembrando, amanhã é terça-feira, um dia antes da super quarta, o movimento está estranho, não é só aqui, lá fora também. Eu até comentei no estudo semanal de ontem que tinha até uma possibilidade de a gente ver um fluxo mais vendedor de dólar, tá? Daqui a pouco eu vou ressaltar de novo essa visão. E pode ter sido isso um dos motivos dessa queda que nós tivemos aqui. Vamos apenas conferir se, junto com essa queda, a gente teve um movimento do DI, dos DIs, né, futuros aqui, deixa eu chutar, por exemplo, de 2030. Nessa hora, se chegou a cair, por exemplo. Aqui, 9,50. Então, foi um movimento correlacionado. Os DIs aqui chegou a ter uma queda, junto com isso o dólar também caiu, porque tem uma correlação direta com o dólar. Mas o movimento chegou muito forte, tá? Muito forte. Achei estranho no meio do nada, o fluxo normal mesmo do preço. Mas um diazinho bem chato se operar. E aí, só lembrando aqui que no final do dia de hoje também foi um outro caixote. E que talvez amanhã possa abrir dentro desse caixote também, dentro dessa região. Criou-se fair value gap nessa queda? Criou-se. Então não foi uma queda 100% saudável. Aqui tem um fair value gap que bate com a média 200. Então a gente pode ver o teste dessa região. E se vier o teste dessa região, inclusive pode ser rompimento falso desse mega caixote. Voltar lá pra cima, tá? Não duvido nada que isso venha acontecer. Porque até quarta-feira movimentos estranhos irão, infelizmente, ser bem comum. Já está sendo comum desde semana passada, né? E aí, falando em relação ao índice, falando aqui da regra de coloração primeiro, 12R, movimento hoje bem travado. Tivemos algumas trocas no início do dia, eu não fiz nadinha, fiquei observando, ruído, deram alguns stops. Essa compra aqui pelo menos chegou a andar mais, mas a gente depois vê que foi ruído. Andou um pouquinho, né, pelo menos, ruído, andou aqui bastante e depois ruído. Não gostei do movimento aqui. E aí, falando em relação a Renko com médias, se for olhar aqui de pullback, né, em relação a Renko, também um cenário muito difícil. Muito difícil. Em relação, pelo menos, à abertura, a gente vê aqui a possibilidade, talvez, do bloco 9, tá? Bloco 9 ancorado pelo VWAP. Mas eu acho precoce. Eu acho precoce o movimento aqui. Depois não deu oportunidade, ficou muito estranho o movimento. Era região aqui de fundo importante. Voltou para cima das médias, região de VWAP, e simplesmente o movimento subiu de forma esticada, fez esse pullback na média aqui de 20. E aí, ao vivo, né, estavam até comentando que esse pullback aqui foi muito rápido, não teria dado tempo
de inserir ordem aqui de compra nesse bloco, porque se tivesse dado, seria uma oportunidade sim. E agora esse aqui de cima já não vale a pena porque já está muito próximo, né? De possível fronteira. E aí o movimento começou a subir, zoando demais aqui, formando um canal muito ruim. Já não deu mais oportunidades para se fazer alguma coisa. E aí, nessa hora aqui, depois de ter passado a média, quer dizer, da VWAP, já era parte aqui depois de meio-dia, onde o volume tende a ficar bem chato. Então acho aqui ruim já, e a queda estava muito estranha, o movimento estava caindo de uma forma muito lenta. Não acho interessante. Então, assim, no geral, se tivesse dado tempo, esse bloco aqui. Fora isso, horrível, horrível o cenário todo, assim, inteiro, no geral. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, movimentos aqui importantes para ressaltar. Como é que foi o dia de hoje? Um lixo aqui ainda dentro dessa região desse canal, um mega canal que nós temos aí formando desde meados de agosto. E aí nós tivemos aqui o topo do dia meio que testando essa região desse topo dessa LT superior. Mas a gente vê como que o range do dia de hoje foi, né? Um range bem curto. Praticamente a tendência do dia só foi essa pernada início da manhã. Depois o movimento morreu e a variação bem baixa. 1000 pontinhos, pouca coisa isso aqui, tá? Média sem tendência. Cenário muito ruim no geral. A abertura já estava com as médias sem tendências. Uma região muito perigosa para se fazer alguma coisa. Muito candle doji, muito candle de rejeição. Era melhor esperar fazer assim um rompimento, né? E mesmo assim, a região que estava localizada a abertura era complexa, porque se for ver, sexta-feira foi esse movimento, corrigiu e travou aqui. Hoje estava abrindo aqui. Aqui é o meio de uma tendência de alta. Então, o meio aqui pode acontecer de tudo, ficar travado, ser aqui respeitar, né, a retração para voltar a subir, testar o topo, ou fazer o movimento completo da simetria e buscar esse fundo. É muito complexo esse meio dessa região que a gente não consegue realmente definir qual a possibilidade. Aí as médias vêm para talvez poder ajudar. E as médias não estavam ajudando, porque elas não estavam em tendência. É 200, inclusive, flat aqui. O movimento acaba rompendo a máxima do dia, price action puro, não faz nenhum pullback interessante, muita sombra, muita sombra, muita sombra. Faz outro pullback agressivo, dificuldade para subir e cai. O movimento cai, só que olha a lentidão que teve nessa região. Trap zone aqui, bem chato o movimento. Depois chega nessa região desse fundo aqui do dia, junto com o trap zone, agora dá 20 com 200. E morreu o movimento, horrível, horrível, horrível. E aí, falando em relação para amanhã, tomar cuidado ainda com esse canal. Acho que a CLT ainda vai respeitar. E o cenário de hoje deixou um movimento aqui indicando que isso aqui parece ser uma região de troca de polaridade, mas ao mesmo tempo muito complexa, muito estranha. 60 minutos aqui tá um cenário muito, muito estranho. Então, amanhã vou marcar uma região a mais aqui que eu acho relevante, que está sendo em relação a esse fundo aqui. Recomendo que também vocês tenham marcado. Deixa eu colocar aqui o preenchimento para ficar mais fácil. Então, nós temos essa possibilidade desse fundo aqui e jogo para baixo. SLT, e nós temos talvez então uma formação de um triângulo descendente, mas dentro dessa figura a gente sempre vai encontrar outras figuras dentro, sendo que a maior, a mais forte é a macro, né? Então a gente acaba encontrando o ombro, cabeça, ombro que não seguiu, possibilidade de topo duplo que não sei o que, um outro ombro, cabeça, ombro, um caixote que respeitou e blá blá blá. Então a figura macro ainda segue sendo esse canal. SLT que está se aproximando, então a gente sabe que quanto mais o preço está funilando, né, mais deve tomar alguma direção. Eu não sei assim, se pode ser um cenário de alta, eu não esperaria por isso, porque infelizmente nós temos aqui um movimento ainda muito esticado em relação a semanal. Deixa eu abrir aqui o Ibov. Semanal nós temos aqui um movimento esticado, nem tocou a média de 9, né, então está longe. O diário aqui de hoje só mostrando, a gente teve aqui o teste da média de 20, né, depois de ter cruzado para baixo, mas está caindo em forma de canal. Esse canal aqui sem indicação de rompimento, muito tranquilo, bem feio. E lembrando que essa linha roxa aqui é a nossa máxima histórica que nós tínhamos do final do ano passado. E aí que acabou respeitando aqui essa região. Final do ano passado não, desculpa, final do ano passado mesmo. E aí pode ser uma região de troca de polaridade. Por isso que esse fundo aqui é muito importante também. Segue sendo uma região, assim, tem muita trava. Trava pra cima, trava no meio, trava aqui embaixo, aqui. Aí se subir mais tem aqui. Então, tá numa região muito complexa que também o dólar está. Os dois estão complexos.
Em relação à variação, hoje então o dólar acabou caindo bem forte. O índice ficou no 0 a 0, como se não tivesse existido o dia de hoje, em relação à abertura e fechamento igual. Um dia muito tranquilo. Aqui mostrando em relação a composições das ações hoje, infelizmente algumas acabam zerando, né? Deixa eu ver aqui, Vale sempre zero, infelizmente. Mas a Petro foi a que mais puxou o movimento de hoje. Depois tem Sabesp, eu acho, Petro 13, Eletro, enfim. E aqui em relação à ponta negativa, a gente vê que Embraer puxou, assim, bateu de frente com a Petro. Então, uma anulou a outra. E aí tem que fazer a pontuação das demais ações e acaba que o índice hoje ficou muito no 0 a 0, tá? Inclusive a Vale hoje, só confirmando aqui, parece que sim, também fechou no zero, ó. Abertura, fechamento aqui foi na sexta, praticamente zero, zero, não teve movimento hoje aqui em relação à Vale, e a Vale tá com cara de um ombro, cabeça, ombro, movimento de queda, apenas por curiosidade aqui nos 5 minutos que eu estou vendo. Não vou falar muito assim o que eu vejo ela pro macro, porque essa semana tá girando em torno de quarta-feira, não tem outra coisa. Tanto é que o mercado lá fora também está bem ruim. Isso aqui foi o movimento do S&P muito travado. Esse aqui foi o movimento do Nasdaq, vamos abrir aqui, isso aqui já é o noturno, né? Mas aqui, movimento também muito travado. E aí, falando em relação ao DXY, também muito travado. E aí, vamos para o gráfico do diário. O que aconteceu hoje? Como é que foi o candle de hoje? O candle de hoje no S&P foi isso aqui. Então, uma bostinha de candle, um dojizinho, próximo de região de máxima, subindo vários candles consecutivos, mas a gente vê que tá com dificuldade para subir. Em relação ao Nasdaq, no movimento também foi esse candlezinho aqui, uma bostinha de candle. O Dow Jones já foi um movimento mais forte, acabou renovando máxima histórica, inclusive, tá? Mas está na cara da CLT, que pode respeitar. Em relação ao dólar de candle, tá na cara desse fundo aqui, tá com cara de pullback para renovar esse fundo. A gente pode sim ver esse dólar abaixo de 100. Eu acho que isso vai acontecer para essa reunião de quarta-feira. E aí o nosso EWZ, o EWZ junto com o dólar, né, dolarizado, tá em canalzinho. Eu só vou ajustar esse canal aqui porque acho que ele está já desajustado. Deixa eu só ajustar aqui mais para baixo. Como se fosse uma troca de polaridade dessa região. Deixa eu tirar isso aqui, a linha de baixo. É como se o movimento estivesse fazendo uma troca de polaridade, já daquela LT, né, que nós tivemos o canal de baixo. Deixa eu tirar a print aqui e desenhar. Então, nós tínhamos essa LT, movimento rompeu, tá fazendo aqui um pullback também dessa região. Então, tá indicando uma força compradora aqui interessante. O VIX está muito calmo, até demais. Olha o tanto de candle consecutivo de movimento de baixa, parecendo até que tá esperando realmente quarta-feira ser o agito. O minério tranquilo. O petróleo hoje teve um movimentozinho de alta que ajudou a Petrobras aqui também. O ouro, apenas comentando, tá próximo de máxima histórica de novo. Os juros americanos, que é o foco da semana, tá próximo de região de fundo que não chegava, né, nessa região desse fundo desde junho do ano passado, então quase 1 ano e 3 meses, mais ou menos. As magníficas, ok. A Nvidia, ok. Então o movimento de volume foi muito calmo hoje, inclusive em relação a volume, muito estranho. Por exemplo, o S&P, 36 milhões em relação a volume. Se for ver aqui, olha só, da Ford também é quase o mesmo volume negociado em relação à Ford. Intel também teve aqui muito mais volume em relação ao S&P, então muito estranho o volume de hoje. Se o mercado lá fora estava ruim, imagina aqui, né, como que tende a ficar em relação ao volume. E aí, só ressaltando, tá, hoje aqui, segunda-feira tende a ser um dia bem comum, assim, comum não, bem normal, bem calmo, porque não tende a ter notícia, o Boletim Focus não é de movimentar. E para variar, tem feriado na China, o que tende a parar ali a cotação do minério de ferro. E aí, fora isso, não tinha mais nada relevante aqui. Amanhã também não vai ter, deixa eu só confirmar aqui. Ainda continua sendo feriado na China. Mas de notícia, IGP-10 não é de movimentar. 9,6, núcleo de vendas no varejo não é de trazer grandes movimentos, mas apenas tomar cuidado. E não tem mais nada relevante, tá? E aí o foco é a quarta-feira de tarde. E olha o que aconteceu. Ontem, no estudo semanal que eu fiz, mostrei que as apostas estavam cara ou coroa, 50 para 50. 50% acreditando que ia cair 0,25 de juros e 50% acreditando que ia cair 0,50.
Então, semana passada era totalmente diferente. Essa parte aqui, acreditando que ia cair 0,25, estava ganhando. E aí, final de semana, ficou no meio a meio. E agora já está mudando a cara coroa. Já está mais para corte de 0,50 do que de 0,25. O que eles estão sabendo que a gente não está sabendo, né? Para inverter todo esse movimento. Eu sei que houve alguns artigos aí de pessoas importantes do mercado financeiro lá nos Estados Unidos acreditando que vai ter esse corte de 0,50, mas quais, assim, parecendo que tem informação privilegiada por trás. Mas é interessante que o mercado chegue na quarta-feira com uma unanimidade mais próxima possível. Não seria nada legal chegar quarta-feira com possibilidade de 50% de chance de um lado, 50% de outro. Esse tipo, cara coroa, não é interessante isso. Só que um corte de 0,50 hoje, imagina se a reunião fosse amanhã. E amanhã, 62% de chance de ser um corte de 0,50. E esse corte não acontece. Então, a maior parte do mercado errou. Vai agitar. Ao mesmo tempo que, se realmente acontecer esse corte de 0,50, é um corte que eu ressalto. É como se estivesse reafirmando o Fed que eles analisaram, assim, infelizmente atuaram de forma atrasada e que agora tem que fazer um pouso mais forçado. E não reduzir 0,25, mas já de uma vez 0,50. Para uma economia como os Estados Unidos fazer isso, é uma coisa muito preocupante. E aí começam as discussões. Será que realmente eles estão cortando isso por causa de recessão? Porque pelos dados parece que estão cortando pela situação do mercado de trabalho, nem é pela inflação. A inflação nem está tão controlada lá fora. A questão é o mercado de trabalho que está sofrendo muito. Então, o que realmente essa quarta-feira vai fazer, né? Eu acho que o mercado está, sim, muito parado por causa disso. Não quer, assim, os grandes investidores se posicionar antes de uma reunião tão importante, que eu acho que é a mais importante do ano. Depois, daqui para o fim do ano, não tende a ser tão relevante assim, porque a partir de quarta a gente tende a ter um norte. Qual será a direção para as próximas reuniões até final do ano? Que eu acho que tem mais 3. Mas essa reunião simplesmente está indefinida. É escuro, obscuro. A gente não tem noção, mesmo que as apostas hoje estejam 62%, não tem noção. Eu, sinceramente, acho que vai ter um corte 0,50, mas eu não queria que esse corte acontecesse. Porque um cenário macro seria muito, sim, tenso ver que o Fed está tendo que fazer isso, né? Mas, aí aproveitando para lembrar o que eu falei ontem em relação ao dólar nosso, né? Por que o dólar às vezes pode, nosso real, na verdade, se valorizar e o dólar aqui cair, como teve hoje, por exemplo, essa queda? A longo prazo, a questão que aqui no Brasil estão esperando aumento de juros, então é o contrário, né? Lá uma redução, aqui aumento. Lembrando, quarta-feira já tem também a nossa reunião. E aí gera aquela dúvida, vai aumentar aqui também já? Ou vai esperar para ter o discurso do Fed e depois na próxima reunião a gente aumenta? Eu queria que fizesse isso, espera para ver como que tá o ritmo do Fed e depois na próxima reunião a gente toma alguma atitude. Mas eu sinceramente também não sei como que o Banco Central daqui vai agir, tá? Então, aqui em relação ao juros, só lembrando que eu falei ontem, passa a ser mais interessante se a gente tiver uma diferença de retorno, né, muito maior aqui, se lá fora reduzir os juros. Então vamos supor que reduz muito forte lá fora, só ressaltando o que eu falei ontem. E a gente vem aumentar, então a gente vai ter uma diferença, é como se fosse gap, né? Na verdade a imagem tinha que ser o contrário. Aqui para cima, imagem de seta para cima do Brasil, aumenta os juros, e aqui, nesse de baixo, Estados Unidos diminui os juros, né? Então aumenta o gap aqui entre um e outro e acaba sendo mais atrativo o movimento daqui. E aí, então a gente passa a ter esse gap, acaba ficando bem interessante, a gente pode atrair investimentos de fora e acabar jogando esse dólar para baixo, porque quando entra investimento a gente acaba vendo a compra do real e a venda talvez de dólar. Enfim, no geral o real acaba se valorizando. Isso no viés, assim, uma análise bem simples. Então, por isso que eu acho que o movimento já está meio que precificando essa situação, porque fato é, corte nos Estados Unidos vai ter. A questão é de quanto. E no Brasil já está sendo digerido que vai ter alta aqui até final do ano. Então vai ter essa possibilidade desse gap bem atrativo. E isso ajuda a questão do dólar aqui então cair. E aí a questão é que dólar cai e bolsa sobe? Só lembrando ontem. Não, na situação aqui pode ser que não, tá? Porque juros altos influencia muito a questão
de lucro de algumas empresas no Brasil. E não só isso, mas para o consumidor, para o povo no geral, juros altos não é bom. Então, muitas ações tendem a não ser beneficiadas com a alta de juros. E aí, o que mais é beneficiado é a renda fixa. Então, a gente não vê muita migração para a renda variável, a gente vê mais para a renda fixa. Então, a gente pode ter dólar para baixo e índice para baixo. Então, fica bem confuso esse cenário. Diga, pode dizer. 10,90. Ah, já tá 11,25. Ah, relatório Fox, mas o mercado aqui, deixa eu ver, tá 10, na verdade tá 10,95, pelo menos os DIs para 25. 25. Para virada de ano, né? Agora, dos outros anos, tá. 2026 tá 11,83. 11,83. Depois, 2027 também, mas tá. De qualquer forma, tá precificando com um aumento de juros, infelizmente, para esse ano. Ai, 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 o que vai ser de nós? O que que vai ser de nós? Que situação triste. Então, basicamente, vamos chegar realmente quarta-feira no obscuro. Como que vai ser lá fora? Como que vai ser aqui? Que tenso. Então, inverteu aqui, vamos acompanhar, porque terça-feira amanhã vai ser um dia antes. E qualquer movimento aqui pode trazer bastante diferença aqui na quarta-feira, hein? Eu tava vendo um vídeo do Vlad ontem, tirei print de algumas coisas aqui apenas para ressaltar, que junta também alguns critérios assim interessantes de dados, né, históricos. Então, apenas comentando, nós estamos no meio de mandato do presidencial. E aqui é o gráfico do Ibov, como que ele reage, como que está por enquanto reagindo. Então, olhando por esse gráfico, a gente pode ter um movimento aqui de queda até meados ali de outubro para começo de novembro. Então, isso também coincide com o cenário que no macro do dólar de tempo gráfico do semanal está esticado ainda também, longe da média de 9. E junta também com o fato que se realmente houver essa questão desse gap dos juros, é mais assim rentável a renda fixa do que a renda variável. E aí a gente pode ter uma retirada de fluxo de renda variável e acabar jogando esse índice para baixo junto com as ações, claro, né? Porque o movimento do índice não movimenta do nada. Não é só especulativo, tem que ter a base do Ibov. Ibov tem a base das ações compostas. Então, junto com essa imagem aqui, mais uma confluência para um cenário de correção para acontecer do índice nesses próximos meses. E isso aqui é muito assertivo, por mais que às vezes pode errar o prazo, mas o movimento tende a ser bem parecido. Não quer dizer que a pernada vai ser a mesma. Por exemplo, essa correção que teve aqui, a gente vê que, vamos supor, marcando retração dessa pernada de alta, o 61 estava aqui. Rompeu o 61, quase que testou fundo. Não quer dizer que vai fazer isso também. Que a gente vai ver na queda atual, rompimento, a tela do 61. Não, a intenção é que vai haver uma correção mais forte e que a gente pode ter a possibilidade de qualquer fundo, independente se for um fundo que teste até 50% de retração ou primeiro nível, meados ali de fim de outubro para começo de novembro, tá? Para engatar um movimento de alta aqui, interessante para final de ano. Então, é assertivo demais esse movimento aqui, nunca vai bater a mesma variação de movimento, mas o ciclo é muito forte. A gente teve um atraso aqui em relação a maio, quando era para ser um fundo, e a gente acabou tendo só em junho, mas respeitou depois, apesar de ter demorado, respeitou. Outra imagem interessante é mostrando aqui o fato que em relação às ações, nós temos aqui 5% das ações, tá? Assim, no geral, resumindo a imagem que quer mostrar, que muitas ações aqui estão em regiões de sobrevenda, tá? Algumas, na verdade, ações estão na região sobrevenda. Mas assim, o que ele estava querendo dizer, não quer dizer muito essa situação que está atualmente. Tá um pouco confuso essa parte, tá? Mas se a gente for ver aqui em relação a fundos, né? Quando teve esse fundo aqui,
foi esse fundo aqui. E aí o movimento engatou uma nova alta. Quando teve esse fundo aqui, teve esse fundo e engatou na nova alta. Mas o movimento nesse período aqui ficou muito travado. E aqui também ficou travado. Então a gente pode também vir a formar isso, um movimento bem travado e não engatar uma nova alta. Mas assim, só um comentário em relação às ações. E outra coisa, para esse mês de setembro, como que tende a se comportar o mês de setembro? Ainda mais que nós temos a Super Quarta acontecendo agora, que também tende a coincidir com o possível movimento de como que deve acontecer, né? Aqui em relação a como que a gente tem aqui nos últimos 10 anos e desde 1994. É muito parecido, tá? Muito parecido até aqui, até dia 21, até o 11º pregão, no caso, né? Que aqui não é em relação a dias, 30 dias, mas pregões. Então a gente vê aqui que tem uma diferença em relação aos últimos pregões do mês, porque uma aqui nos últimos 10 anos caiu e desde 94 subiu. Então, bem estranho, né? Mas início do mês e durante, até aqui mais ou menos nesse topo, 19/9, que está chegando praticamente, que vai dar quase que a quarta-feira aí, a super quarta, bate com região de possível topo, tá? Então, no movimento atual, a gente está tendo isso daqui, cenário super complexo, muito travado. Aqui pode ter sido um fundo, e por isso que teve um fundo aqui, mas o movimentozinho de alta não está tão forte assim, tá? Está bem travado. Mas é aquilo, a variação nunca bate. Então, isso aqui pode ser a possibilidade de o topo e o topo. Aí nós tivemos aqui fundo, fundo, aqui também fundo. E aí a próxima região de a gente ter um possível ciclo de topo é aqui entre meados do dia 17/9, que no caso é amanhã, e 19/9, aqui nesse dado desde 94. Então, topos próximos, e a gente pode ter uma possibilidade de topo aqui em relação ao ano atual também, tá? Então, achei interessante isso aqui, que aí vai coincidir com a possibilidade daquela imagem que eu mostrei de como que o ano tende a reagir para agora um movimento de queda até meados de final de outubro, início de novembro, junto com o fato que o mercado americano também está fazendo vários candles consecutivos de alta sem fazer um movimento de força compradora, pode fazer ali o rompimento da máxima de liquidez e voltar a cair forte. Enfim, essa reunião realmente vai ser bem interessante porque vai acontecer bem aqui no meio desse movimento. Outra coisa interessante é só ressaltando como que o S&P tende a reagir com o movimento das eleições, né? Nós estamos praticamente no meio de setembro, as eleições são em novembro e aqui nós temos todas as eleições desde 49, como que o mercado reagiu. Nós estamos no mês de setembro e aí a partir daqui de setembro tende a ficar um pouco travado em relação a todas as eleições. Depois uma pequena queda, e aí engata o movimento de alta. Agora, se a gente for ver em relação aos anos eleitorais onde não houveram reeleição, ou seja, no caso atual, o Biden não está para se reeleger, né? Ele nem está se candidatando. E aí, o que a gente teve? Setembro, queda até novembro, quando teve lá as eleições norte-americanas, depois uma parada e uma subida depois. Então a gente está também juntando com esse ciclo de queda e junto com o fato que setembro lá fora também é um mês muito ruim. Então, junta com essas imagens anteriores que eu mostrei com o Ibov, junto com a reunião que vai ter essa quarta-feira, então tá um cenário bem assim interessante. Uma outra coisa também que eu peguei a imagem dele aqui, mostrando o S&P, que eu achei bem relevante comentar, é que lá fora, pelo menos ele já está meio que pensando a possibilidade de ser talvez até um canal de alta, né? Nós já temos aqui toque de fundo, pode ter o toque do topo aqui. Só que ele comentou da possibilidade, da questão da divergência já de IFR, que eu não estava lembrando disso. Nós tivemos o topo aqui, esse foi o topo do IFR. Nós tivemos um topo aqui, esse foi o topo do IFR. E por enquanto está testando a mesma região de topo e está fazendo um topo menor. Isso é muito ruim. Isso aqui indica que não está tendo força para o movimento. Basicamente, o índice, o IFR, é de força relativa. Então, para ter movimento de alta, tem que também o IFR acompanhar. Se começar a ter essas divergências, a gente começa a ver que as pernadas estão cada vez mais fracas. Aqui foi uma pernada que teve esse movimento. Aqui, beleza, a queda não importa, mas esse movimento de alta já teve mais dificuldade para subir. E esse daqui, pior ainda. Então, assim, mesmo que o gráfico esteja batendo aqui no mesmo topo, né, agora, nós não estamos tendo em relação ao IFR. Então, está estranho a força que precisou para cada um desses movimentos. Isso não é legal, isso não é saudável. E aí junta com a possibilidade de ser uma figura aqui
de um canal só para pegar liquidez. E tem cara disso, tá? Porque o que tem de gente talvez acreditando que isso aqui vai ser o topo, e quem tá vendido, o stop é o quê? Compra. Então tá com cara que vai haver rompimento falso para testar esse fundo, vai estopar quem comprou. E depois a nossa região de interesse é esse fundo aqui, tá? Isso do mercado lá fora. E aí, se o mercado lá fora vem a corrigir, é muito difícil a gente performar muito bem, né? Então, temos que tomar muito cuidado com como que o mercado lá fora vai reagir. Principalmente se tiver uma reação assim com o VIX explodindo para cima, com posições de short em S&P. S&P caindo, sangrando, batendo aí movimentos de queda forte. E o movimento aqui como que vai reagir, né? Com o VIX subindo desse jeito, a gente pode ter o dólar para baixo e índice para baixo também, só por causa dessas correlações estranhas que podem vir a acontecer nos próximos dias. Mas fora isso, acho que era só isso graficamente que eu tinha que ressaltar. Eu acho que amanhã vai ficar também um dia muito estranho. Aqui, essa imagem era de 9 horas atrás. Estava com 59% de apostas para corte de 0,50. Agora, eu mostro para vocês, está 62%. Até amanhã vai acontecer o quê? E até horas antes da decisão taxa de juros vai acontecer o quê? Qual que vai ser a direção aqui, a cara ou coroa que vai estar ganhando até o momento, né? Acho que era só isso então que eu tinha que ressaltar.